E aí galera, me chamo Yumi, resolvi começar esse canal pra falar um pouco sobre os livros e séries que eu tenho na minha estante que eu ainda quero ler. Na verdade eu resolvi criar esse canal pra me obrigar a ler os livros que eu tenho aqui na minha estante. Outro hábito que eu também comecei esse ano foi catalogar minhas leituras no Reading Journal. Eu comecei a catalogar minhas séries pra ver o que eu tinha aqui na minha estante, como eu tava no andamento delas, quantos livros faltavam pra terminar, as que eu tinha já começado, as que eu não tinha começado. Então, aqui não tem séries, eu não cataloguei as séries que eu já terminei, porque o intuito era realmente ver o que eu ainda não comecei a ler e o que estava em andamento. E pra minha surpresa, eu listei 43 séries nessa brincadeira, e eu fiquei um pouco surpresa com a quantidade, porque eu não achei que tinha tantas assim. Algumas eu não comecei, algumas eu vi o primeiro livro e algumas falta um livro pra terminar. Eu realmente tenho um pouco de dificuldade em terminar séries. Então eu resolvi mostrar pra vocês as séries que eu tenho aqui na minha estante. Alguns eu tenho, a maioria eu tenho as séries completas, outros eu tenho o primeiro livro e alguns faltam um ou outro pra terminar. Então vamos começar com a editora Morro Branco, que é uma das minhas editoras queridinhas aí. A maioria das histórias eu curto muito, algumas são favoritas, tá? Começando com A Cidade de Bronze, a série A Cidade de Bronze. Eu não comecei a ler ainda esse livro. Eu tenho a série completa aqui na minha estante. Eu tenho A Cidade de Bronze, O Reino de Cobre, O Império de Ouro, e eu também tenho um prequel, que é O Rio de Prata. Eu acho que é um prequel, eu não sei. E ainda tá lacrado, como vocês podem ver. Eu tenho muita curiosidade pela essa série, mas eu confesso que quando eu comprei eu tava mais hypada do que agora. Eu vi algumas pessoas falando mal, falando que é uma série um pouco arrastada, algumas pessoas favoritando a série. Mas eu tenho aqui na minha estante, não acho que eu vou ler ela esse ano, mas ela tá aqui e eu ainda tenho interesse de ler. Outra série que eu tenho aqui na minha estante, essa aqui é uma queridinha minha, na verdade o primeiro livro, né, no caso, porque eu só li o primeiro livro, é a série Father Side, do Robert Jackson. Eu tenho ela completa aqui na minha estante. Eu lembro que quando eu comecei esse primeiro livro, eu surtei, assim, eu li freneticamente esse primeiro livro e não tinha saído o segundo. Obviamente, quando saiu o segundo e o terceiro, eu já comprei, só que eu parei no primeiro, eu não dei continuidade. Então, eu sou um caso à parte ali, eu sou vergonha da profissão. Então, eu tenho ela completinha com Foundryside, Starfall e Locklands. Essa série eu quero muito ler ainda esse ano, então vamos ver se eu consigo. Outra série que eu tenho aqui na minha estante é O Feiticeiro. Acho que é só o primeiro, é uma série que tem 4 livros, se eu não me engano. Mas eu só vou comprar os outros se eu gostar e tiver interesse em ler. Outra duologia que eu tenho aqui na minha estante é da N.K. Jemisin Singh, que é A Lua de Sangue. Eu tenho ela completa. Eu tenho muita curiosidade, eu gostei muito da série, da trilogia da Terra Partida dela. Tenho interesse em ler essa outra duologia dela, que é A Lua de Sangue. E o outro livro, deixa eu pegar isso, Sombras do Sol. Esse livro aqui, cara, eu comprei numa promoção que tinha na livraria, eu paguei baratíssimo dele, baratíssimo. Então ele tá aqui ainda lacradinho e eu quero muito ler essa aqui. Sério, só tem o primeiro livro, que é a Biblioteca Invisível. Eu sei que tem uma série, né? Uma série, não sei se tem em qual stream que tem, que também eu acho que é desse livro, eu não tenho certeza, eu tô aqui só chutando porque a série também chama Biblioteca Invisível. Eu tenho muita curiosidade de ler, falam que é uma série muito gostosinha e tal. Ela tá aqui, uma pessoa do início, embora seja uma série com 5 livros, eu ainda tenho muita vontade de ler, quem sabe esse ano. A série que eu tenho aqui na minha estante é a trilogia de Maresi, mas na verdade não é uma trilogia em si, né, porque os livros meio que se fecham em torno de si, mas se passam no mesmo mundo, com os mesmos personagens. Eu gostei muito de Maresi. Não foi um queridinho, mas achei legal a história, os assuntos que ele traz, que fazem você pensar. Mas não é uma série que tem tanta importância assim pra mim, então não é uma série que eu tenho muita pressa em dar continuidade. Eu tenho os 3 livros aqui na estante, que é Maresi, da Ondel e Cartas para Maresi. A próxima série é uma série queridinha minha, eu amo essa série. Falta pra mim terminar só o último livro, mas por que eu ainda não peguei esse último livro pra ler? Porque todo mundo fala que é uma bomba e eu tô com medo de estragar ela, que é Os Noivos de Inverno. Eu tenho a série completa aqui e eu devorei os 3 primeiros livros dessa série. Os 2 primeiros são os meus favoritos, o terceiro mudou um pouco o tom da história, eu fiquei meio assim. E eu não sei o que a autora fez com o quarto, que todo mundo detona o quarto livro. E eu acho que é por isso que eu ainda não terminei. Eu quero muito terminar esse ano. O livro que eu tenho aqui na minha estante é A Parábola do Semeador. Tenho muito interesse em ler essa autora.
a Octavia E. Butler, só que eu ainda não comecei porque eu sinto que vai ser um livro meio arrastado. Não sei porque eu sinto isso com ele. Eu não tenho a sequência dele, que é a Parábola dos Talentos, mas eu tenho muito interesse de ler essa autora. Cara, essa duologia, eu tenho uns 2 livros aqui na minha estante. É uma duologia que sempre que eu limpo a estante eu penso em tirar ela da estante, porque na época que eu comprei pela promoção, também achei legal a premissa de se passar no navio e tudo mais. The Gift from Everywhere, o navio além do tempo, e The Gift from Everywhere, o mapa do tempo. Então, eu tenho a duologia completa aqui, mas não tô assim com tanto interesse de ler ela. E é uma série que periga sair daqui sem eu ler. Eu li a trilogia Sombras de Ossos, eu vi a primeira temporada da série, eu adorei o primeiro livro, o segundo e o terceiro meio que decaíram pra mim. O final, o desfecho dessa série, eu fiquei muito, mas muito desgostosa. Eu achei que a autora ficou um pouco com medo ali, foi pro lugar mais seguro de terminar a série. Não gostei do Mallory, não sei, eu acho que por isso eu meio que empaquei nossa autora, mas eu tenho as outras 2 duologias dela, desse mundo, né, no caso, que é o Crooked Kingdom. A galera fala que essa duologia é bem melhor, que é muito legal, mas como eu li a primeira trilogia de Sombra de Ossos, e eu não gostei do final, eu não gostei como a autora andou, eu fiquei um pouco receosa de ler. Mas ela tá aqui, eu tenho interesse de ler, eu espero que eu goste mais do que eu gostei da primeira trilogia. Outra duologia que eu também tenho é o King of Scars, eu tenho a duologia completa. Com King of Scars e com King of Scars e Rule of Wolves. É a série do Nikolai, né? É um personagem que me cativou muito no na primeira trilogia ali, na trilogia de Sombras de Ossos. Tenho interesse de ler por conta desse personagem, mas de novo, é aquele negócio, não gostei do desfecho, não sei. Fiquei um pouco desapontada com a autora. Então eu tenho interesse sim em dar seguimento a essas 2 duologias, mas não é uma coisa que eu me vejo fazendo tão breve. E eu acho que se eu for. E quando eu for pegar a autora de novo, eu vou pegar pro Crooked Kingdom e depois pro Rule of Wolves. Vamos ver o que acontece. Mas é isso. Outra série que eu tenho aqui na minha estante é A Filha dos Ossos. Na verdade, eu tenho só o primeiro livro, né? O segundo e o terceiro ainda não lançaram aqui no Brasil. O segundo acho que tá na pré-venda. Eu já li esse primeiro livro, eu gostei muito. Eu fiquei super curiosa pra continuar. Assim que sair esse livro, sobrar um dinheiro pra duologia, com certeza é uma série que eu ainda quero continuar esse ano. Eu não sei se espero sair o segundo e o terceiro pra já ler de uma vez, ou vou lendo conforme for saindo, porque eu não sei quando tá a previsão de lançamento do terceiro, mas eu quero muito saber o que acontece nessa série e tô muito curiosa. Essa próxima série é uma trilogia. Eu tava esperando a editora anunciar o terceiro e último livro da série, porque é um terceiro volume que ficou muito tempo sem lançar, sem previsão de lançamento. Tanto que saiu o segundo volume faz muito tempo. E a editora finalmente anunciou o terceiro livro esse ano. Inclusive já saiu e eu tô pra pegar. Eu tenho O Aprendiz de Assassino e O Assassino do Rei. Falta o último livro, que é A Fúria do Assassino. Vou esperar ele abaixar um pouco o preço, porque ainda tá um preço do lançamento. É um preço um pouco salgado pra mim, mas eu quero muito começar e terminar essa trilogia ainda esse ano. Outro livro de série que eu tenho aqui na minha estante, que nesse caso eu li, eu gostei, eu favoritei o primeiro livro, mas eu não sei por onde anda o segundo, não sei se vai ter mais de um. Faz muito tempo que esse livro lançou, faz muito tempo que eu tô esperando uma continuação e não vem, eu não sei porquê. Eu vi boatos que vai sair, mas vamos ver, que é A Viúva de Ferro. Eu adorei essa história, eu fiquei muito legal de sair de ver uma história oriental, né, no caso. Teve um capítulo aqui que eu fiquei, meu Deus, que me deu um gatilho enorme, mas eu curti muito essa série. Então eu quero muito continuar, mas tô aguardando, né? Meu Deus, eu sinto que esse vídeo vai ficar enorme, porque eu já tô cansada, ainda faltam muitas séries ali pra listar pra vocês, mas vamos continuar. Essa próxima série, cara, eu só vou ler quando o autor anunciar o terceiro livro, porque essa, sim, faz muito tempo que ele lançou os 2 primeiros, mas não tá nem escrevendo o terceiro livro, minha gente. Que é O Nome do Vento. Eu tenho essa edição, o segundo livro tá na minha wishlist da Amazon, só que eu só vou ler essa série quando o autor anunciar o terceiro livro de fato, porque eu não quero começar uma série
sem saber se vai ou não terminar. Tem outro livro aqui na minha estante que eu ainda não li. O segundo acabou de sair pela editora e é A Magia das Marés. Eu tenho muito interesse de ler esse livro ainda esse ano, né? Então vamos ver se eu já engato o primeiro e o segundo. E aí não sei se tem um terceiro ou se é uma duologia, eu ainda não sei. Mas eu acho que tem um terceiro livro. Enfim, vamos ver. O próximo livro eu acho que é uma duologia, pelo que eu pesquisei. Eu fiquei intrigada, mas eu não gostei tanto assim do primeiro. Só que eu fiquei intrigada com o final e eu quero saber como a autora vai seguir com essa história, com o desfecho que teve ali no final. Eu quase abandonei esse livro pela personagem feminina, ela é insuportável no começo, cara, insuportável. Mas enfim, pra mim, né, no caso, que é O Deus e a Raposa. Eu gostei muito do Seoka, embora eu ache que ele se apaixonou rápido demais pela personagem, enfim. A galera fala que é um slow pra mim não foi, e eu fico, cara, como você se apaixonou por uma personagem tão insuportável desse jeito? Enfim, eu gostei, não gostei tanto assim. Não, achei meio bobinho, achei previsível os plots. Tecnicamente não é um final previsível, porque meio que fica ali na história, mas eu achei que ela ia dar um outro desfecho ali. Por ser uma história que vai meio pro lado previsível demais, enfim, sei lá. Mas por ela realmente ter fechado essa história dessa forma, eu fiquei com curiosidade pra ver como ela vai caminhar no segundo livro. Mas só por conta desse desfecho, não por conta desse livro em si, porque realmente a personagem feminina me irritou muito. Outra série que eu tenho aqui na minha estante, eu tenho a trilogia completa. Eu já arranhei de pegar essa série 2 vezes esse ano, que é O Pássaro e a Serpente. A galera fala super bem, eu tenho os outros 2 livros da série e eu quero muito pegar essa série pra ler esse ano. Outro livro que eu tenho aqui na minha estante, que foi anunciado como uma duologia, mas virou uma trilogia, é A Guerra dos Furacões. Eu tenho muito interesse de ler essa fantasia. Dizem mas que é inspirado num romance de Halo. Na verdade, quando eu li a sinopse, me veio muito a trilogia Sombra dos Ossos, assim, por ser uma garota de luz, o outro garota das sombras. Enfim, tenho muito interesse de ler e vamos ver se eu gosto dessa duologia que virou uma trilogia. Outra série que eu tenho aqui na minha estante, esse falta só o terceiro livro que ainda não lançou, que eu quero muito ler. E tecnicamente eu já terminei de ler a série, porque meio que a história dos 2 personagens eu já terminei de ler. O terceiro livro que tem é uma história de outro personagem com outro par romântico, que é Belladonna. Eu já li Purpureia e sinceramente eu não gostei tanto assim de Purpureia, eu gostei mais de Belladonna. Não gostei tanto assim de desfecho, mas eu tenho muita vontade de ler o Histeria, que é o livro com a outra personagem que tem nesse livro. Outra série que eu tenho aqui na minha estante, na verdade, só tem um livro. Eu não sei quantos livros vai ser, eu acho que esse pai é uma duologia, mas assim, não sei nada, absolutamente nada. Eu comprei pelas capas, literalmente comprei pela capa, que é a Melodia de Chamas. Eu ia falar Melodia de Chamas Prateadas. Melodia Prateada, Chamas da Noite. Meu Deus do céu, puta. Por que eu não. Galera, um título com 2 palavras é ótimo. É ótimo. Comprei pela capa, comprei pelo marcador também, que é belíssimo esse marcador. Tenho interesse de ler, não sei absolutamente nada. Nada nessa história. Outra série que eu tenho completa aqui na minha estante, essa que faz tempo, hein, que tá aqui na minha estante, mas eu não sei porque eu ainda não peguei pra ler, porque é uma série que eu tenho muito interesse de ler, vamos ver se rola esse ano, que é A Rebelde do Deserto. Eu tenho a trilogia completa, porque eu só tenho o primeiro livro, eu não tenho o segundo, não tenho o terceiro, que é A Guerra da Papoula. Eu tenho um problema quando o livro fica hypado. Eu tenho muito problema, assim. Quando a galera hypa muito o livro, é um negócio que me faz não querer ler o livro. Meio controverso, porque eu comprei pelo hype, mas eu deixei de ler pelo hype, entendeu? Outra série que eu tenho aqui, eu comprei o box recentemente para uma leitura coletiva, e justamente para essa leitura coletiva eu tenho certeza que eu vou terminar esse livro esse ano, porque se eu não terminar esse livro esse ano, essa série esse ano, eu vou ser a vergonha da profissão, galera. Que é Os Garotos Corvos, a saga dos Garotos Corvos. Eu já li o primeiro livro, eu fiquei muito, muito, muito intrigada com as coisas aqui. Eu tô muito curiosa com essa história. Outra série que eu tenho completa na minha estante é Tons de Magia. Eu já li o primeiro livro, tá lido aqui, também tô muito curiosa. Pois a editora já lançou Os Frágeis Fios do Poder, que também é uma série que vai ser uma série, né? Eu só tenho o primeiro livro, inclusive só tenho o primeiro livro lançado, que esse livro eu só vou ler depois que terminar essa série, porque, se eu não me engano, tem spoilers, né, do final dessa trilogia. Eu quero muito pegar esse ano pra ler. Tem outra série aqui, Infanto Juvenil, na minha estante. Na verdade, eu só tenho os 2 primeiros livros, que é Nevermore. Tá faltando o último livro, eu vou colocar a capinha dos outros 2 livros aqui, porque eles estão num lugar bem difícil de tirar.
só me falta o terceiro livro, eu ainda não li essa série. Só que me fez querer ler porque a galera falou que tem muito a ver com Harry Potter, tem muita vibe Harry Potter, eu gosto muito, sou muito fã de Harry Potter. Mas tá aqui, tem os 2 primeiros e quero muito ler, mas não é uma prioridade. Série que eu tenho aqui na minha estante, mas na verdade eu só tenho o primeiro e o segundo, não tenho o terceiro. E eu acho que nem sei se o terceiro ainda tá à venda, eu teria que, acho que, comprar em sebo. Foi um livro que eu comprei na livraria Curitivas ainda, no Shopping Canduva, pra quem conhece. Eu lembro que eu comprei pela capa, eu gostei da premissa, eu imediatamente li depois, assim que comprei, e eu gostei muito do livro na época, que é O Beijo de Traiçoeira. Eu tenho o primeiro, o segundo, e eu não tenho o terceiro volume. Vou deixar as capinhas aqui pra vocês. Eu acho que o terceiro volume, eu nem sei se a editora imprime mais, tá? Porque é um livro realmente velho e eu acho que não fez tanto hype assim na época. Porque eu nunca vi, tecnicamente eu nunca vi ninguém falando desse livro. Mas o meu eu adolescente gostou muito e eu quero muito dar continuidade. O próximo livro que eu tenho na minha estante, acho que é uma duologia, eu acho que não tem mais nenhum livro dessa série. É um Young Adult, é um romancezinho, né, no caso, que é A Princesa em Tóquio. E aí eu tenho O Sonho em Tóquio, que eu ainda não li. Esse aqui eu li, esse aqui eu ainda não li. Eu gostei bastante. Não é, nossa, uma puta novidade, mas pra mim foi legal porque foi uma visão, é uma história que se passa no Japão e eu tenho uma descendência japonesa, né, no caso. E é bem legal pra mim quando eu vejo que tem protagonistas asiáticos. Cara, o próximo livro, assim, eu tenho os 2 primeiros, é uma série que ainda tá em andamento, é uma série que é caríssima, todo livro é um puta investimento. É uma série que eu tenho muito interesse de ler, mas ao mesmo tempo tenho um pouco de preguiça. Desculpa aí aos fãs pelo calhamaço que ela é, né? A galera fala que é uma série que não se sente as páginas, né? Mas ainda assim dá uma bela intimidada à grossura dele, que é O Caminho dos Seis. Tem O Caminho dos Seis, eu tenho esse segundo livro que é Palavras de Radiância. Ainda não comprei o terceiro, eu sei que a trama vai lançar esse ano o quarto. E aí essa série termina no 5º livro, se eu não me engano, mas ainda assim o autor vai continuar, o Brandon Sanderson ainda vai continuar essa histórias em outros livros. Mas, cara, tem um puta receio de ler. Eu vou continuar com a Cosmere pelo Beast Boar primeiro e depois vou ler Palavras de Radiância. Outro livro que eu tenho aqui, que aí já vai um pouco mais pra thriller, né? No caso, que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas, eu tenho a trilogia. Eu já li o primeiro e o segundo livro, eu gostei bastante. Esse livro aqui é aquele bendito livro que você lê em uma sentada só. Que você fica, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer. E é bem gostosinho, bem legalzinho de ler. Só me falta o terceiro pra ler e me falta tomar vergonha na cara, realmente, pra ler, porque eu realmente gosto muito dessa série. Outra série que eu tenho aqui na minha estante, que na verdade eu só não leio. Eu acho que eu tenho um pouco de receio de ler porque o autor é um pouco prolixo. Mas eu tenho muita vontade de dar continuidade, que é o Mr. Mercedes. E eu lembro que na época que eu li o Mr. Mercedes, os Achados Perdidos e o Último Turno, não eram livros fáceis de se comprar. E eu penei pra achar esses livros, aí eu comprei. Hoje, graças a Deus, a Suma, né, reimprimiu essa série. Fez uma reimpressão aí dessa série. E eu tenho que tirar meu chapéu pra Stephen King, porque ele faz eu me importar com os personagens de uma forma que eu não sei, cara. Porque, assim, no primeiro capítulo desse livro, tem 2 personagens que ele escreve nesse livro que morrem, né? Tá no primeiro capítulo, galera, não é spoiler. Que morre. E aí eu fiquei muito triste porque os personagens morreram. E eram personagens que não agregavam em nada nessa história, mas enfim. Ele faz eu me importar com os personagens de uma forma que eu não sei explicar porquê. Não sei dizer porquê, né, no caso, mas ele é muito prolixo, cara. E isso me faz eu ter um pouco de receio de pegar os livros dele justamente por ele se estender muito em cenas que pra mim é desnecessário, cara. Enfim, é isso. Cara, eu tenho mais 2 séries aqui que eu não vou tirar do box, que tá muito difícil, que é o Clã das Freiras Assassinas. Eu tenho um box completo. E eu também tenho o outro box, que é a Chama Entre as Cinzas. Essas 2 séries eu quero muito ler, mas não são séries que eu vou dar prioridade esse ano. E talvez nem no começo do próximo ano. Vai ser uma série que vai ler quando tiver aí a oportunidade. 2. Eu realmente acho que eu sou a vergonha da profissão. Essas próximas 2 séries, que é a Cotar. Na verdade, cara, a história da Fairy eu li todas. Eu li os 3 primeiros volumes da trilogia. O que me falta ler é Chamas Prateadas, que é a história da Nesta. Aí tem um porém, porque, cara, é uma lapada, né? É uma lapada de livro.
tenho pra mim que a Sarah J. Maas às vezes escreve capítulos que são desnecessários. E a Nesta é uma das irmãs que eu menos gosto. Ela me irrita. Ela me irritou muito nessa trilogia. A galera fala que ela tem redenção dela e tudo mais. A minha cunhada ama esse livro, mas tá aí. Eu quero ler esse ano, eu vou terminar de ler esse ano. Eu, na verdade, tô mais querendo ler o próximo livro do que o livro da Nesta. Mas pra ler o próximo, preciso ler o livro da Nesta. Então, vai vir aí. Vai vir aí. E, obviamente, não li ainda Trono de Vidro. Na verdade, eu só li o primeiro livro. Eu li e reli o primeiro livro e eu empaco em Lâmina Assassina, tá? Então, me contem se é necessário ler Lâmina Assassina, porque assim, livro de conto, gente, livro de conto é um negócio que não funciona comigo. E Lâmina Assassina é um livro de conto e eu empaco nesse livro. Vem aí. Em algum momento vai vir aí. Eu vou ler. Enfim, na verdade só me falta os 2 últimos volumes dessa série que eu comecei a colecionar nessa edição de colecionador belíssima que eu achei. Porque vamos combinar que as primeiras capas são feias de doer. Aí lançou aquele box sem orelha também, que nosso livro sem orelha, depois pra colocar naquele box ia ser o caos na vida. Aí a Record lançou essa edição em capa dura que eu comecei a colecionar por ela. E obviamente ela relançou aí o box com outras capas melhores, que é de brochura, se não me engano, mas a minha coleção vai seguir nessa aqui. Esse livro aqui é o primeiro livro que eu comprei da Darkside. Eu tenho a série completa e eu não li. E eu, na verdade, eu só mantenho esse livro na minha estante justamente por ser o primeiro livro que eu comprei da Darkside, o primeiro livro bonito que eu comprei, o primeiro livro de capa dura que eu comprei. E aí tá aqui, mas não li, não sei do que se trata. Comprei pela beleza da capa, comprei nem sabendo, e a Darkside acho que tá começando na época, eu nem sei, cara. Foi a primeira vez que eu tive contato com a editora da Darkside, que é Cronos. A galera, eu já ouvi falar mal dessa série, tá, galera? Já ouvi gente escorraçando, mas, cara, belíssimo, belíssimo. Na época que eu comprei isso aqui, era belíssimo. Eu tava na escola ainda, sabe? Tipo, belíssimo. Tá aqui, eu tenho os 3 livros, eu não sei quando vou ler. E tá aqui, eu acho que mais pelo Remember do que justamente pelo meu interesse na série, mas tá aqui. Outra série que eu tenho aqui, e esse eu arranhei pegar ano passado, já arranhei pegar esse ano, que é Nevernight, que é do Jay Kristoff. Teve aí polêmica com ele, né, mas eu ainda tenho muito interesse nessa série. Tá aqui, eu acho que eu vou pegar ela pra ler esse ano, mas se não for esse ano, vai ser no começo do ano que vem, a galera fala muito bem. Tem gente que não gosta do desfecho, tem gente que gosta, acho que o desfecho da série foi onde teve aquela divisão de opiniões, mas quero muito ler. Outra série que eu tenho aqui é um infanto juvenil que eu me caguei de medo, assim, no primeiro livro. Eu não sei porquê, a galera pode rir da minha cara, sou uma pessoa cagona, né? Mas eu fiquei um pouco com medo, fiquei um pouco perturbada com a série. Não fiquei perturbada com o livro de Stephen King, mas fiquei perturbada com esse, que é a cidade... Aqui é a Cidade dos Fantasmas, gente. Não sei por dizer porquê, tá? Achei curioso da minha parte. Eu achei gostosinho, gostei muito do livro. Por eu ter ficado perturbada, foi um livro que impregnou na minha mente, né? Então eu me lembro bastante. Eu tenho os outros 2 livros pra ler aqui e eu quero dar continuidade esse ano, porque são livros curtinhos, enfim. Mas eu gostei muito e eu fiquei com vergonha de ter ficado nesse livro. A trilogia que eu tenho aqui, eu já li a primeira trilogia, né? É uma trilogia que se passa no mesmo mundo. Que eu li o The Kiss of Deception, li a trilogia The Kiss of Deception. E eu tenho o Dance of Thieves e o Wall of Thieves também. É uma série que eu já li o primeiro capítulo e não continuei a ler. Mas é uma série que todo mundo fala bem também. E é uma trilogia que todo mundo fala bem, que todo mundo gosta. Então tá aqui, eu quero ler. Esse próximo, eu tenho o primeiro e o segundo. Eu tenho curiosidade de ler no segundo porque a galera fala bem, mas assim, não é uma série que eu tenho uma vontade de continuar, tanto que eu não tenho os outros 2 livros da série. E é uma série que tá perigando subir da minha estante, que é o Planetinha, que é A Longa Viagem ao Pequeno Planetinha. Puta título longo. Mas enfim, é belíssima essa edição. Eu não gostei tanto assim dessa história. É uma história que, tipo, passa no espaço. Eu não sou uma pessoa da ficção científica, galera. Achei legal alguns aspectos da história, mas não é uma história que me cativou, entendeu? Eu tenho interesse de ler o segundo, eu tenho o segundo aqui na minha estante, justamente porque vai focar em outros personagens que talvez eu tenha gostado mais, e também ajuda a galera a falar que é o melhor livro da série, mas enfim, vamos ver se eu vou ler mesmo, se eu vou me desfazer.
fica aí. E aí outro livro da Vichol, que eu já comentei também, que é o Vilão, eu li, eu amei, devorei. Eu tenho outro livro dessa série, mas não sei se vou ler. Esse é já um negócio que eu não sei se eu vou ler. Eu gostei muito desse livro, mas não acho que tinha necessidade de ter uma continuação. Não sei porque a autora continuou. Eu acho que é um negócio que, tipo, você não mexe em time que tá ganhando. Enfim, a galera já ouviu falar mal do próximo livro, por isso que eu também não sei se eu quero ler, porque a história fica amarradinha nesse aqui. Não tinha necessidade do segundo. Mas enfim, tem o segundo, porque eu gosto muito do mundo que a autora criou, só no mundo não, né? Porque é o mundo atual, gosto muito da história que a autora criou, mas não sei se eu vou ler justamente pra não ter que estragar o que eu li nesse aqui que eu tenho aqui. Na verdade, eu só tenho o primeiro e o segundo. Achei corajoso da autora ter mais 2 livros, tá? Ter o terceiro e o quarto, porque eu acho que, pelo que eu já ouvi, eu não li, tá? Mas pelo que eu já ouvi falar da história, não tinha tanta necessidade. Que é O Assistente do Vilão. Eu quero muito ler esse livro esse ano. O segundo não sei se eu vou ler esse ano, mas o primeiro eu tenho certeza que eu vou ler esse ano. Outra série que eu tenho, e se Deus quiser vai ser a última, é a Rainha Vermelha. Rainha Vermelha eu tenho um box, eu não vou tirar porque, cara, tá lá no alto da outra estante. Eu tenho uma outra estante, então tá lá no alto da outra estante. E aí eu tenho o box completo, né, nessa edição aqui, que eu vou deixar em algum lugar aqui pra vocês. Eu tenho esse box pela beleza do box. Porque já falaram tanto mal dessa série, que eu não sei se eu tenho vontade de ler essa série. Entendeu? Mas quanto a isso, vale a pena? Se não vale, vai que, né? É sempre vai que tá ali, tá ocupando um espaço, tá, é bonito. Eu tenho, e pra não dizer, eu tenho uma edição eu tenho uma edição de luxo do primeiro livro, tá? Então, talvez eu leia porque eu gastei dinheiro, viu? Mas não sei, tá lá e eu não sei quando eu vou ler e se vou ler. É isso, galera. Essas são as séries que eu tenho na minha estante. Peço perdão pelos meus, talvez, manias de fala, gaguejamento ali, mas é o primeiro vídeo, é o primeiro teste, aí vamos ver se eu vou dar continuidade com o canal, espero que sim. E também espero que sim, justamente porque eu fiz o canal pra começar a ler essas séries todas aqui da minha estante. Então, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu curtir, segue aí o canal, dá uma força, dá uns comentários, vamos discutir essas séries aí. E comenta aqui embaixo quais séries eu devo dar prioridade na minha leitura aí, no meu segmento. Valeu e até a próxima.